Boa noite. Boa noite. A aprovação da Anvisa para imunizar bebês contra a Covid completa 11 dias. Mas o governo ainda não informou aos brasileiros quando eles vão poder vacinar os filhos na faixa etária de 6 meses a 5 anos. O último amistoso da seleção antes da Copa tem goleada e um episódio de racismo em Paris. Cresce o interesse dos adolescentes para votar nesta eleição. Quem quiser usar a versão digital do título de eleitor no domingo precisa de tudo pronto na véspera. A Justiça manda prender o empresário Tiago Brenan, que agrediu uma mulher numa academia de ginástica. Outras mulheres o acusam de estupro e cárcere privado. Veja também como a Constituição devolveu aos brasileiros o direito de escolher governantes pelo voto direto. O Jornal Nacional está começando. Onze dias se passaram desde que a Anvisa autorizou o uso da vacina anti-Covid da Pfizer para bebês a partir dos 6 meses de vida. Mas o governo ainda não deu aos brasileiros uma previsão de quando a imunização vai começar. A vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos está liberada pela Anvisa para uso no Brasil desde o dia 16 de setembro. Mas só vai ser aplicada depois que o Ministério da Saúde incluir a vacinação no Plano Nacional de Imunização. O Ministério chegou a convocar os integrantes da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização para discutir os critérios da vacinação. Mas a reunião foi desmarcada e não tem nova data. Renato Kifuri, infectologista, pediatra e integrante da Câmara Técnica de Assessoramento do Ministério, afirma que, mais uma vez, há lentidão por parte do governo. O início da vacinação de adolescentes e crianças tem sido adiado no país, nas outras faixas etárias também. Foi assim com crianças de 5 a 11 anos, foi assim com a vacina da Coronavac de 3 a 5 anos e a história novamente se repete. A vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos tem dosagem e composição diferentes das usadas nas outras faixas etárias. A tampa do frasco será na cor vinho para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação. A formulação aprovada pela Anvisa e considerada segura e eficaz prevê 3 doses. Em nota, o Ministério da Saúde disse que a imunização dessa faixa etária será analisada pela Câmara Técnica, mas não deu data nem informou a quantidade de vacinas que podem ser adquiridas. Afirmou ainda que, havendo a aprovação, elas serão disponibilizadas. Especialistas estimam que são necessários pelo menos 21 milhões de doses da Pfizer para esse grupo. Mas ainda não se sabe quando essas vacinas chegarão ao Brasil. Renato Kifuri ressalta que não se pode perder tempo para vacinar essas crianças. Nós temos já no Brasil mais de 12 mil hospitalizações em menores de 5 anos só em 2022. Mais de 430 óbitos, complicações como a síndrome inflamatória, sequelas como a Covid longa, de uma doença hoje prevenível por vacinação. Não é justo deixarmos nossas crianças sem o direito à proteção. Um estudo baseado em imagens captadas por satélites concluiu que as áreas de garimpo no Brasil já superam as da mineração industrial. Do alto é fácil identificar as áreas de mineração. Quase metade da extração industrial de todo o país é feita em Minas Gerais. Este pesquisador da Universidade Federal de Minas explica que o setor tem que cumprir uma legislação rígida para reduzir o impacto da extração de minerais como ferro e alumínio, importantes para o desenvolvimento da economia. Essas leis elas são no sentido de fazer com que toda a produção em uma mina industrial, uma mina de larga escala, ela seja, de certa maneira, sustentável. No sentido de que toda a produção daquele local seja revertido em desenvolvimento para a região. Existem leis mais rígidas no sentido tanto no licenciamento ambiental quanto na parte minerária da operação. Um levantamento da ONG MAP Biomas revela que áreas como esta que a gente sobrevoa agora, exploradas por grandes empresas, já não são predominantes no Brasil.
outro tipo de exploração mais rudimentar e extremamente danosa ao meio ambiente ultrapassou a mineração industrial. O garimpo é a atividade mais presente no país. As áreas exploradas pelo garimpo dobraram em pouco mais de uma década, chegando a 196 mil hectares em 2021. E mais de 90% estão na Amazônia. Em 12 anos, a exploração, principalmente de ouro, cresceu mais de 600% em áreas indígenas e 350% em unidades de conservação. Uma realidade que, para o coordenador do estudo, tem que ser, de fato, encarada pelas autoridades. Infelizmente, a mineração por garimpo é absurdamente irresponsável do ponto de vista de preservação do meio ambiente ou da mitigação dos impactos em meio ambiente. A gente tem um problema político consolidado no país. O país sabe dos seus garimpos amazônicos há muito tempo e sistematicamente escolhe não fazer nada com eles. O Ministério da Justiça e Segurança Pública declarou que prendeu 37 pessoas este ano e apreendeu 53 toneladas de minérios em operações contra o garimpo ilegal. O furacão Ian atingiu Cuba hoje de manhã a 190 km por hora e está a caminho da Flórida, nos Estados Unidos. A previsão é que o furacão ganhe força nas próximas horas e toque o solo americano amanhã. 48 mil famílias foram orientadas a deixar as áreas que devem ser mais afetadas. Terminou hoje o plebiscito imposto pela Rússia em 4 regiões da Ucrânia para medir o suposto interesse dos moradores numa anexação ao território russo. Os resultados parciais da votação, considerada uma farsa por líderes do Ocidente, mostram uma vantagem colossal para o governo de Vladimir Putin. Coisa de mais de 90% de votos a favor da anexação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. O resultado final deve sair amanhã. Foram 5 dias de votação em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. A Rússia controla boa parte dessas áreas, que juntas representam 15% da Ucrânia. Houve relatos de que moradores foram obrigados a votar, que as tropas russas teriam cercado casas. Existe o receio de que, se a Rússia confirmar essas anexações, passe a alegar que seu território está sob ataque de armas ocidentais fornecidas à Ucrânia. O governo russo já ameaçou usar o arsenal nuclear para defender as regiões ocupadas. Hoje, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o ex-presidente Dmitry Medvedev, diz que Moscou tem o direito de se defender com armas nucleares e que isso certamente não é um blefe. O Ministério da Defesa aqui do Reino Unido diz que é questão de dias para Vladimir Putin anunciar oficialmente a anexação das 4 regiões. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU falou sobre o assunto. Na reunião, o governo americano condenou o plebiscito. O presidente ucraniano falou que é uma tentativa de roubar território, que foi uma votação falsa diante dos olhos de todo mundo. A Rússia também está sofrendo pressão pelos novos vazamentos no gasoduto Nord Stream, que leva gás do país para o continente europeu. Sismólogos na Dinamarca e na Noruega registraram fortes explosões. Houve danos sem precedentes em algumas linhas. Autoridades russas não descartam que tenha sido sabotagem, mas não deram detalhes. A Ucrânia fala em ataque terrorista de Moscou, que a Rússia quer causar pânico para o inverno. É que o gás é crucial para aquecer as casas aqui no hemisfério norte. Por isso, a preocupação na Europa com esse assunto é tão grande. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Thiago Brenan e determinou a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Brenan é réu por agredir uma mulher numa academia no mês passado. Ele viajou para os Emirados Árabes e não se apresentou à justiça no prazo que havia sido estabelecido. Outras 10 mulheres denunciaram Brenan por estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal. O Ministério Público está ouvindo as denunciantes desde ontem. A seguir, o aumento de interesse dos adolescentes para votar no domingo. Os cargos que vão estar em disputa nas urnas. O que fazer para usar a versão digital do título de eleitor. E a Globo e emissoras afiliadas promovem uma noite de debates entre candidatos a governos estaduais e do Distrito Federal.
Quando as urnas forem liberadas neste domingo, os brasileiros vão eleger candidatos a 5 cargos nas esferas federal e estadual. Os brasileiros vão votar para deputado federal, distrital ou estadual, senador, governador e presidente. Para a presidência e para os governos estaduais, são eleitos os candidatos que tiverem 50% mais um dos votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos. Se ninguém conseguir esse percentual no primeiro turno, os 2 mais votados disputam o segundo turno. Esse é o chamado sistema majoritário. Os senadores também são eleitos pelo mesmo modelo. Nesta eleição será renovado 1/3 do Senado, ou seja, 1 vaga por estado. Assim, quem tiver a maioria simples dos votos válidos em cada estado ganha uma cadeira. Não tem segundo turno. O candidato que tiver a maior quantidade de votos, ele é eleito. É um sistema mais simples, é um sistema em que o mandato é do próprio candidato. A escolha dos deputados estaduais e federais segue outro sistema, o proporcional. Nas urnas, o eleitor pode votar diretamente no número do candidato ou apenas no partido, digitando os 2 números da legenda. A eleição não se dá pela contagem direta de quantos votos cada candidato recebeu, mas pelo chamado quociente eleitoral, que funciona assim. O total de votos válidos é dividido pelo número de vagas que cada estado tem na Câmara Federal ou nas assembleias estaduais. Por exemplo, se num estado o número de votos válidos chegou a 500 mil e havia 10 vagas para deputado, o quociente eleitoral é de 50 mil. Assim, um partido que tiver 200 mil votos válidos elegerá 4 deputados. As vagas ficam com os mais votados daquele partido ou federação. Um outro partido que só conseguiu 50 mil votos elegerá somente um deputado, mesmo que individualmente ele tenha obtido mais votos que os eleitos do outro partido. Essa equação explica porque muitos candidatos se elegem com menos votos do que os concorrentes. O que vale são as vagas conquistadas pelo partido. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o sistema proporcional tem finalidade de assegurar a representatividade dos partidos. O sistema proporcional ele é mais justo, ele é mais representativo, porque ele representa melhor a diversidade de opiniões numa sociedade. Tem um certo grupo de eleitores chamando atenção nessa eleição. Foi uma decisão pessoal, porque o voto não é obrigatório para eles. Acredito que de um tempo atrás era mais como obrigação, né, o voto, assim, de quando você faz 18 anos, vou ter que ir lá votar, é um fardo. Para 2.100.000 jovens com menos de 18 anos que decidiram votar pela primeira vez este ano, não é mesmo um fardo. Um voto faz a diferença e isso pode mudar o futuro do nosso país. Decidir o voto, escolher os candidatos, o que eles esperam? Como vão acompanhar os eleitos? Estão otimistas? Com a palavra, eles. Hamilton, Gustavo, Ana Beatriz, Luísa, estudantes. O cientista político Tiago Andrade entrou na roda para acompanhar a discussão. Primeiramente, é uma responsabilidade coletiva e eu realmente anseio por fazer parte desse processo democrático. Acho que a gente precisa valorizá-lo. Eu acho que o voto é uma maneira muito justa de se fazer isso. A vontade de poder participar das decisões do país, de ter a oportunidade de poder escolher o meu futuro e o futuro do país. É uma decisão muito importante, é algo extremamente crucial para a democracia do Brasil. Votar é um ato de gratidão por aqueles que lutaram por esse direito. E como eles sabem, todos os cargos em disputa são importantes. Ultimamente, o povo está muito centrado na escolha do presidente e que cai na real que ele tem que votar em deputado, em governador, só no final das eleições e não acaba decidindo ou pesquisando direito sobre os candidatos. E contam quais assuntos são mais urgentes para eles, o que esperam dos eleitos. Eles olham com mais cuidado para a educação e a segurança. Enquanto muitas escolas estão tendo muitas oportunidades,
outras acabam não tendo básico, não tendo aulas de verdade. Investir na educação também é investir no futuro. Acho que a questão da segurança e também dos grupos minoritários, porque a gente vê esses grupos sendo atacados violentamente no nosso país. Não tem como ter representatividade se não tem diversidade. E não é só eleger. Depois da eleição, eles vão fiscalizar, cobrar. Não importa se é o seu candidato, ele comete erros. Você não pode simplesmente se alienar para o que ele faz e aceitar tudo. Você tem sim que estar em cima, tem sim que estar, de certa forma, cobrando. Porque eleger é fácil, beleza. Eu vou lá, aperto um botãozinho, volto para minha casa e espero 4 anos para fazer isso de novo. E, na verdade, a gente precisa participar de forma ativa da nossa sociedade. É uma geração que quer votar e vem para derrubar preconceitos. Contraria um pouco aquela ideia, né, que é um pouco senso comum, de que essa juventude é alienada, não quer saber de política e tal. A gente não vai resolver todos os problemas, né, pela participação política. Mas a participação política ajuda a encaminhar boa parte das soluções. Um cuidado das instituições com o povo e do povo com o próprio povo. É importante também entender a política não só como uma instituição, como uma questão institucionalizada. É o cuidado com o país, é o cuidado com o futuro. Agora é esperar o dia 2. Quem quiser usar a versão digital do título de eleitor no domingo, precisa deixar tudo pronto com antecedência. A emissão do e-título não vai ser possível no dia da eleição. 30 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo de celular. Uma família unida na democracia e na tecnologia. Todo mundo conseguiu baixar? Conseguiu baixar? Conseguimos, aqui ó. Tá aí. Tá toda bonita na foto. Obrigada. O Bernardo já havia baixado a versão digital do título de eleitor e hoje deu uma ajuda para os pais. Celular, né? Agora tudo moderno, né? Fica bem melhor a gente levar o celular, né? Baixei na hora, já apareceu minha foto, com 18 anos. Mas tá ali, bacana, o nome dos meus pais, tudo, conferi todos os dados, tudo bateu perfeitamente. Quem aí se lembra ou até já usou um desses telefones aqui, hein? Pois é, a tecnologia avança rápido, né? E a Justiça Eleitoral acompanhou essa evolução, até no título de eleitor. Olha o tamanho desse título da década de 1930. O atual cabe na carteira, mas o e-título viaja no celular. É bem fácil ter o título de eleitor aqui no celular. Primeiro passo, baixar o aplicativo do e-título da loja de aplicativos do seu telefone. O próprio aplicativo vai dando os próximos passos que você deve seguir. Nome completo do eleitor, data de nascimento, o CPF, nome da mãe, nome do pai. O aplicativo faz algumas perguntas de segurança antes de liberar o e-título. Você tem que criar uma senha e, finalmente, está aqui o meu e-título. Já posso usar esse documento, o meu telefone, no dia da votação. Para usar o e-título como documento de identificação na hora de votar, é preciso ter cadastrado a biometria antes da pandemia e também ter foto no documento digital. Caso contrário, o eleitor terá que levar um documento de identificação com foto, como o RG ou a carteira de motorista. Pelo aplicativo, a gente também pode checar o local de votação, justificar a ausência e até emitir certidões de quitação e nada consta criminal eleitoral. O eleitor deve baixar o aplicativo no seu celular, né? De preferência o quanto antes possível, também aqui não deixar para a última hora. E ele, após inserir os seus dados pessoais, ele vai verificar se o título dele virá com uma foto e com todos os seus dados corretamente. Mas, de qualquer forma, nós orientamos que o eleitor sempre leve um documento físico no dia da votação, porque pode ser que haja alguma oscilação de conexão ali, de algum documento oficial com foto, além do e-título. A TV Globo e as emissoras afiliadas em todo o Brasil vão realizar hoje debates entre candidatos a governador dos 26 estados e do Distrito Federal. Parece a montagem de um quebra-cabeça. Muitas peças desse cenário foram feitas em material reciclável.
Desde a semana passada, equipes da Globo e de afiliadas se revezam para deixar tudo pronto. 108 candidatos em 26 estados e no Distrito Federal estão convidados para estar frente a frente daqui a pouco, num dos momentos mais importantes de uma eleição. O debate entre os candidatos ao governo de São Paulo será nesse estúdio. Os 5 participantes vão ficar nesses púlpitos aqui atrás e 2 assessores de cada candidato poderão ficar aqui dentro, num espaço reservado. Nesta noite, cada uma dessas câmeras será os olhos e os ouvidos de milhões de telespectadores. Um time experiente estará nos bastidores. O Álvaro já participou da transmissão de 8 debates. É como se fosse a Copa do Mundo do jornalismo. A importância é muito grande. Uma seleção de mediadores vai conduzir as discussões. A minha função é mesmo distribuir a bola e os candidatos é que vão trabalhar. O posicionamento dos candidatos no estúdio e a ordem em que eles farão as perguntas foram definidos por sorteio previamente em reunião com representantes dos partidos. O debate terá perguntas entre os próprios candidatos e será dividido em blocos. Alguns com temas livres para as perguntas, outros com temas determinados, sorteados ao vivo. Na última parte, cada candidato terá tempo para fazer as considerações finais. Lucas Martins Novaes, professor do INSPER, diz que esta será uma oportunidade única para quem, no domingo, terá que fazer uma escolha importante para os próximos 4 anos. É o debate que vai colocar diferentes candidatos juntos, com diferentes propostas. Então, é fundamental para você aprender sobre os candidatos e decidir seu voto. Daqui a pouco você vai ver como foi o dia de campanha de candidatos à presidência e também a vitória da seleção no amistoso final antes da Copa do Mundo. O Jornal Nacional volta dentro de 25 minutos depois da propaganda eleitoral obrigatória. Até já. O último amistoso da seleção brasileira antes da Copa teve goleada e um episódio de racismo. A Tunísia só tinha sofrido 3 gols neste ano até enfrentar a seleção brasileira hoje em Paris. E nem demorou, logo aos 10 minutos, Casimiro fez um lançamento perfeito e Rafinha, de cabeça e de cobertura, fez 1-0 para o Brasil. A seleção da Tunísia até ensaiou uma reação, Taube empatou, mas Richarlison colocou o Brasil na frente de novo. Neymar, de pênalti, ampliou e Rafinha marcou o segundo dele no jogo, o 4º do Brasil. Tudo isso só no primeiro tempo. No segundo, Tite fez 6 substituições e Pedro entrou no lugar de Richarlison. O atacante, que está buscando se afirmar nesse grupo, não desperdiçou a chance que teve. Brasil 5, Tunísia 1. Só que a noite que era para ser apenas de observações, testes e oportunidades para alguns jogadores, também teve um momento lamentável e que vem sendo recorrente contra jogadores da seleção brasileira. Durante a comemoração do gol de Richarlison, o segundo do Brasil, uma banana foi arremessada para o campo. Futebol não vale tudo e local de estádio não é para fazer o que se quer. O processo de educação e de punição ele tem que ser também dentro de estádio, também com torcida. Agora a seleção só volta a entrar em campo no dia 24 de novembro, a estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Antes, no dia 7, tem a convocação final dos 26 jogadores que vão em busca do Hexa. Vamos ver como foi o dia de campanha de candidatos à presidência. Simone Tebet, do MDB, passou a tarde em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A candidata fez uma caminhada com apoiadores nas ruas de comércio popular do centro da cidade. Como a chuva apertou, ela entrou numa galeria onde funcionam lojas de produtos eletrônicos e roupas. Ela defendeu a geração de empregos com carteira assinada e também conversou com pequenos comerciantes do local. Simone Tebet falou sobre os seus planos para incluir pequenos negócios no mercado formal. Ela disse que, se eleita, vai estimular o empreendedorismo, facilitando o acesso ao crédito.
linhas de financiamento diferenciados com juros mais baixos e mais carência para o setor menor. É assim que se faz pelo princípio da equidade. Quem mais precisa do Estado precisa de mais investimentos, de mais parceria. Isso nós estamos prontos para fazer. O micro e pequeno, especialmente o micro e pequeno empreendedor, é aquele que mais gera emprego e renda para a população brasileira. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se encontrou pela manhã com atletas, ex-atletas e disse que pretende investir no esporte nas escolas. À tarde, se reuniu com representantes da sociedade civil e recebeu apoio de integrantes de governos anteriores. André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real, e os ex-ministros Rubens Recupero e Cláudia Costin. No encontro, Lula ressaltou a importância das coalizões e disse que divergências políticas têm lugar numa democracia. Eu tenho dito que a democracia não é um pacto de silêncio. Não é todo mundo ficar de cabeça baixa concordando com todo mundo. A democracia é uma sociedade fazendo barulho, gritando, reivindicando, sabe? Fazendo marcha e contra-marcha, fazendo tudo, porque senão o governo não se mexe. O petista também recebeu apoio de professores de universidades como FGV, INSPER e PUC-Rio. À noite, Lula participou de um jantar com empresários. Jair Bolsonaro, do PL, começou o dia em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Do aeroporto, seguiu em uma motociata pelas principais ruas da cidade. Após cruzar a ponte Presidente Dutra, a motociata, liderada por Jair Bolsonaro, chegou ao estado da Bahia. Em Juazeiro, na orla do Rio São Francisco, discursou por 12 minutos. Bolsonaro falou sobre a economia em seu governo. Vocês sabem que o Brasil é uma potência na produção de alimentos. E brevemente seremos uma potência também na geração de energia, porque já começa a sair do papel as nossas eólicas na costa do Brasil. De volta a Petrolina, no início da tarde, Bolsonaro almoçou em um centro de comida nordestina. Na sequência, o candidato fez mais um discurso para apoiadores e voltou a falar sobre o papel de seu governo na economia. Ciro Gomes, do PDT, esteve em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Ele se reuniu com aliados no comitê do partido. Ciro Gomes disse que, se eleito, vai criar um programa de renda mínima que pagará R$1.000 para cada família que estiver abaixo da linha da pobreza. O diferencial, segundo o candidato, é que a medida será permanente, um direito garantido pela Constituição. Garante na proposta nossa R$1.000 por domicílio, eliminando 100% da linha de pobreza, que são R$417 por pessoa dentro do domicílio. E a fonte de financiamento disso são os recursos do BPC, do Auxílio Brasil, da aposentadoria rural e um imposto sobre grandes fortunas com alíquota moderada que fecha os 380 bilhões do orçamento. Ciro falou também sobre educação. Disse que quer colocar o Brasil entre os 10 melhores países do mundo em 15 anos. Para isso, propõe mudar a pedagogia do país para um padrão mais adequado ao mundo digital, requalificando os professores e garantindo melhores salários. Soraya Tronic, candidata à presidência pela União Brasil, visitou um centro de referência genética na zona sul de São Paulo. A instituição sem fins lucrativos atende portadores de doenças raras. A candidata conversou com especialistas e ouviu pacientes. Soraya Tronic disse que, se for eleita, vai priorizar a saúde. E uma das propostas é ampliar o uso da telemedicina. A telemedicina propicia que pessoas em todos os cantos desse país, da América Latina também, que somos referência, que elas possam ter um diagnóstico, uma orientação que seja. É simples fazer e barato. No entanto, isso já deveria estar amplamente difundido e criado um centro para que pudesse fazer um trabalho conjunto, efetivo. A candidata falou que pretende criar políticas públicas para que as pessoas tenham acesso mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento de doenças. Ela também disse que vai atualizar a tabela do SUS e fazer uma parceria com a rede privada de saúde para ampliar o atendimento à população. A seguir, a Constituição, que garantiu voto direto para escolher governantes.
A série Brasil em Constituição mostra hoje a reconquista do voto direto para a eleição de governantes. O voto é muito importante para a Constituição. Por isso eu trago a viola no dia da eleição e voto para os candidatos da grandeza da nação. A gente costuma tratar o voto, o dia da eleição, como uma obrigação. E a gente se esquece que antes de o voto ser uma obrigação ou um dever do cidadão, ele é um direito do cidadão. E é muito bom que a gente tenha esse direito, né? E muito sangue foi derramado no mundo e neste país para que esse direito pudesse existir. Então é muito importante que a gente não desperdice esse sangue derramado. O papel do voto na democracia é memória viva e muito colorida para quem deu voz à luta por esse direito. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Eleições diretas quando? O direito dos brasileiros de eleger diretamente seus governantes foi consagrado na Constituição de 1988 e com destaque. Logo depois do primeiro artigo, os constituintes escreveram: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. São vários os artigos da lei maior do país que definem como deve funcionar o sistema eleitoral. Um deles determina: o voto deve ser secreto e com valor igual para todos, por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Parece lógico, óbvio, mas a gente precisa lembrar que nem sempre foi assim. A ideia de escolher representantes sempre teve entre nós, mas isso mudou ao longo do tempo. Entre 1822 até a proclamação da República, 1889, praticamente durante todo o período, a população escolhia os deputados. Mas só que não era um sufrágio, o direito de voto não era universal. Votar e ser votado era para poucos. Durante décadas, era preciso ganhar, no dinheiro da época, de 100 a 400 réis para ter direito de ir às urnas. Direito por muito tempo negado às pessoas escravizadas, aos analfabetos e às mulheres. A história mostra: sem voto, sem direitos. Então, a política era fechada, era uma política de elite e, obviamente, isso tem reflexo sobre a vida das pessoas. Só, digamos assim, no século XX que a política começa a abrir para a chegada das mulheres e dos trabalhadores. Em 1932, a luta de feministas e sufragistas garantiu o direito ao voto para as mulheres. O Código Eleitoral aprovado pelo presidente Getúlio Vargas trouxe avanços, mas uma grande parcela da população, aquela que não sabia ler e escrever, continuava sem poder votar. A eleição em que Getúlio Vargas ganhou, os analfabetos representavam mais ou menos 50% dos adultos. O Brasil era uma pátria em que a maioria dos adultos eram analfabetos. Então, esse eu acho que foi um grande equívoco. Prometo cumprir a Constituição da República. 5 anos depois do voto feminino, todos, mulheres e homens, letrados ou não, foram impedidos de votar. Getúlio Vargas deu um golpe. Rasgou a Constituição, proibiu os partidos, censurou a imprensa. Seriam 11 anos sem eleições. Terrível, horrível. Isso está fora da natureza da humanidade. Nós somos livres e de bons costumes e nós precisamos preservar a democracia.
Numa democracia, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Quando a democracia foi reconquistada em 1945, o advogado Ari Prisante começou a atividade que nunca abandonou. Aos 94 anos, exibe orgulhoso a condecoração de mesário mais antigo de São Paulo. Ele conhece bem a história dessa conquista. Direito de eu chegar a entrar na cabine e votar no João dos Anjos Pereira, que eu escolhi. Ninguém mandou eu escolher. Quer coisa mais maravilhosa do que essa? É minha opinião. Ficava sendo aqui, fechava assim, ninguém podia abrir. Do envelope selado com a língua do eleitor, passando pelos boletins de urna preenchidos à mão, aos santinhos de propaganda. Durante anos, as eleições foram uma festa movida a esperança e papel. Muito papel. O golpe e a ditadura interrompem esse processo. Declaro vaga a presidência da República. O regime militar permitiu a existência de 2 partidos apenas, ou seja, um partido que dava suporte ao governo, à Arena, e um partido de oposição branda, que tinha que ser branda durante a ditadura, que era o MDB, e suspendeu a eleição dos principais postos, presidente, governadores e prefeitos de capital. A ditadura calou eleitores, matou e feriu opositores, mas viu a força da democracia tomar impulso justamente numa campanha pelo voto. Osmar Santos hoje pinta as emoções que viveu ao puxar o coro que, em 1984, ecoou pelas ruas do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo. Um dos mais queridos locutores esportivos do país emprestou seu talento para se tornar o locutor oficial da campanha pelas diretas já. Não dá mais para segurar. Estudante quer votar. Nada uniu tanto o país como esse tema. E pelo menos na minha vida, da minha participação esportiva ou política. O Brasil está renascido, sabe, na participação política. Bonito, opa! Em 1994, um grave acidente de carro deixou sequelas e roubou de Osmar a fluidez da fala. Eleições diretas quando? Que beleza! Mas ficaram intactos a memória e o orgulho de ter participado do movimento pelo direito de escolher o presidente do país. Mãos levantadas, todos juntos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Lindo! Há cerca de 30 minutos, começou a caminhada pelas eleições diretas já. Exatamente, às 5h30 da tarde, teve início a caminhada daqui da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú. O movimento aqui na Avenida São João, esquina com o Vale do Anhangabaú, já é muito intenso. Esse refrão, direta já, é o que mais se ouve. E toda esta gente está vindo aqui para o Vale do Anhangabaú, onde vai ser realizado o comício logo mais. Na Praça da Sé, no centro de São Paulo, milhares de pessoas se reúnem para um comício passeata pelas diretas. Vazio e tristeza tomaram o lugar das multidões quando a emenda do voto direto para presidente da República foi rejeitada pela Câmara Federal. 298 deputados votaram a favor. Faltaram 22 votos. 113 parlamentares aliados ou pressionados pelo regime militar não compareceram à sessão e adiaram o pedido das ruas. Mas o que se viu nas praças do país foi forte o suficiente para ecoar pelos 5 anos seguintes. A ditadura caiu, o poder mudou de mãos, o Brasil superou traumas e crises para escrever sua Constituição Cidadã e ter eleições livres de novo e com novíssimos eleitores.
São mais de 70 milhões de eleitores. A Constituição também criou o voto facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. Eles representam quase 6 milhões de eleitores, que podem decidir a eleição deste ano. Por que você acha que é importante votar? É importante para ajudar a escolher, né, a pessoa que vai administrar esse país que já está em grande declínio, né? Naquela época a gente estava chegando no final da década de 80. O que a gente observava? Tinha uma situação de hiperinflação. Estava com quase 17 anos, né? Tinha sido a primeira oportunidade que a gente ia ter de uma eleição. Depois de ter tirado o título de eleitor, aquele cartório eleitoral, eu vim aqui nessa rua, era a escola onde eu fiz o meu primeiro voto. Eu lembro que assim, foi um dia bem movimentado, porque era uma situação esperada, né? Assim, lutou-se tanto para chegar nesse ponto, e aí a gente viu, né, essa participação efetiva das pessoas. Era a tal da festa da democracia. Era a festa da democracia. Uma festa que é fruto da perfeita união entre voto e democracia, que a Constituição de 88 tornou indissolúvel. Além da eleição de representantes, a Constituição prevê formas diretas de participação popular. Os eleitores podem ser consultados antes ou depois de medidas importantes, em plebiscitos e referendos, e propor leis de iniciativa popular, como foi a da ficha limpa. 1.300.000 assinaturas. É o apoio popular para um projeto de lei que quer proibir a candidatura de quem tem ficha suja na Justiça. Limpeza que deu trabalho e levou tempo para chegar ao processo eleitoral. Aqui foi a apuração mais demorada do Brasil. A 25ª Zona Eleitoral em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, foi o principal foco da fraude no estado. A equipe de digitadores foi toda trocada, depois que o juiz Luiz Fux descobriu que de cada 10 boletins, 9 estavam fraudados. Acho que a lição que fica é que não se concebe mais um processo eleitoral desta sorte, porque ele viabiliza a fraude. É um processo que serve como veículo condutor da fraude, e o combate a essa atividade ardilosa se torna extremamente difícil. Esse foi o germe da transformação da apuração manual para a urna eletrônica. Não há a menor possibilidade de nenhuma manipulação modificar o resultado das eleições. Ela representou exatamente aquilo que a Constituição de 88 prega, que é a rigidez do processo eleitoral. Todos que foram eleitos pela urna eletrônica têm hoje a legitimidade democrática que representou a vontade do povo brasileiro. Criada por um grupo de engenheiros que incluiu militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a urna eletrônica tornou o voto realmente secreto e deixou no passado a história de fraudes. Então, vou apresentar para o senhor a urna que vai ser usada agora. Próxima eleição. O senhor que acompanhou toda essa evolução, acha que a nossa democracia melhorou com o voto, com a urna eletrônica? 99% melhorou a votação. Primeiro, a facilidade de votação. Você chega aqui, meu candidato é... Pronto, acabou. O som é rápido, mas guarda uma longa, colorida e emocionante história que cada brasileiro honra quando digita seu voto ou é eleito democraticamente. Em g1.com.br/JN você encontra um teste de conhecimento sobre a Constituição de 88. E amanhã, a reportagem de encerramento dessa série especialíssima é sobre o futuro da democracia. Boa noite. Logo mais, depois do debate entre candidatos a governador, tem o Jornal da Globo. Até amanhã.
Para mais chamadas e vídeos da televisão, se inscreva no canal no Ar Games TV 2, também deixe seu like. Até logo!